Vivemos em um tempo em que muitos dizem crer, mas poucos querem ser enviados. Hoje nós vamos falar sobre como Deus chama a missão e a responsabilidade cristã. A pergunta que Deus fez a Isaías continua ecoando em nossos ouvidos: a quem enviarei? Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Olá, que alegria é ter você aqui mais uma vez no nosso programa Café e Fé. O texto que nos guia hoje vem do profeta Isaías, no capítulo 6, quando o profeta tem um encontro real com Deus. Antes de Deus enviar Isaías, ele se revela. A visão gera a vocação. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como Deus continua chamando pessoas comuns, como eu e você, para cumprir sua vontade em um mundo tão confuso. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo meu amigo, meu irmão, o meu querido Tiago Ruiz, advogado, pregador e essa pessoa simpaticíssima. Seja muito bem-vindo. Obrigado, sou eu quem agradeço. Uma alegria poder retornar aqui ao programa e bater um papo sobre esse tema tão relevante. Prepare o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando. Já já a gente volta. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Ver, ouvir e ser transformado. A leitura que nós vamos ver agora do profeta Isaías é de 6, 1 a 8. Querido Tiago vai fazer essa leitura para nós aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz.
Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O chamado começa pelos olhos. Isaías viu Deus como Ele é, santo, soberano, majestoso. Quando vemos Deus assim, passamos a enxergar quem nós somos. Verdade. Aqui Deus se revela ao homem, a Isaías, ao profeta, ainda que eu creio que Isaías já se relacionava com Deus, mas aí ele é chamado a uma visão. E nesse momento o homem se confronta diante de Deus. O santo, 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 diante dessa expressão, ele enxerga a sua iniquidade, a sua pequenez e expressa: ai de mim, que sou pecador, ai de mim, que sou o contrário de qualquer santidade. Isso aí me faz lembrar o apóstolo Paulo, que também, em certo momento, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ouviu coisas inefáveis. E para que ele não se orgulhasse com aquela visão, foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear. E aquilo fez ele entender que só a graça de Deus lhe bastava. Porque a nossa tendência, eu vi o Senhor, você imagina uma criatura que vê o Senhor, vai ter a tendência de se orgulhar, de se envaidecer. E ele disse que, o que ele grita? Ai de mim, que sou homem de impuros lábios. Ou seja, diante da santidade, do sublime, do alto, ele reconhece que é pequeno, pecador. E o interessante é que esse autoexame, que o Senhor leva a todo aquele que ele se revela, esse autoexame é tão necessário porque só quando o homem reconhece que ele é pecador é que ele observa que precisa de um Salvador. O arrependimento, ele só aparece quando nós nos percebemos realmente. Porque nós fomos invadidos no Jardim do Éden por uma tendência de onipotência, né? Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E isso corre na nossa veia. Todos nós somos ensoberbecidos, arrogantes. Mas essa visão de Deus, ela é humilhante. Ela nos desconstrói. Ela nos reduz a pó, a nada. Então, é aí que aparece o arrependimento. Ai de mim, não é? Exatamente. E quando se vai ao pó e se vê que não é nada diante de Deus, e se está diante da santidade, é que é preciso de algo mais fora de si. Você por si só não tem essa condição de estar presente diante de Deus. Verdade. Tiago, porque um verdadeiro encontro com Deus sempre gera essa metanoia, esse arrependimento, antes de ter a missão. O homem precisa ser desconstruído. Ele precisa negar o seu eu, entender que ele não é o centro do mundo e que a sua vida autoconfiante precisa ser destruída para se começar
uma novidade de vida. Então, o arrependimento é o arrependimento de si mesmo, é o arrependimento da pretensão do homem com a queda ser igual a Deus. E o arrependimento faz isso, leva o homem a exclamar: ai de mim, ai de mim. E logo que ele exclama, ai de mim, o anjo, o querubim, o serafim, sei lá qual foi dessas hierarquias, saiu em direção dele, pegou uma brasa viva e toca na sua boca. Porque depois da visão, a missão vai pela boca, né? Vai pela proclamação. Mas agora não era mais uma boca suja, não era uma boca contaminada. Ele purifica os lábios para que possa ter a missão verdadeira. A visão do Senhor mostra quem nós somos. E a purificação do Senhor vai nos dar a mensagem. O que você me diz disso, Tiago? A brasa viva, ela significa a presença do Senhor. A brasa dele, a presença dele. E hoje ela é representada pela vida de Jesus Cristo nos seus filhos. Então é essa presença com a purificação do pecado que vem com o sacrifício de Jesus Cristo, com a sua morte, sepultamento e ressurreição, ela faz uma mudança de sentido aqui tamanha de que o perdoado, ele, sem nenhum mérito, tem um reconhecimento tão grande que ele quer proferir essa grandeza, ele quer contar sobre esse Salvador. Então, a purificação, justamente pela boca, é para anunciar. E anunciar o quê? As boas novas. Não houve profeta que mais apontou diretamente a Jesus Cristo do que Isaías. O livro de Isaías, o servo sofredor é exposto a todo tempo. E essa boca foi purificada para contar que um dia viria o Cristo. E isso implica num significado de quem é chamado hoje também, né? O que a nossa boca deve anunciar. O livro de Isaías, até na divisão, ele é representativo, né? Porque a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos, 39 estão falando mais do povo de Israel e da história de Israel, e 27 estão falando do servo sofredor. Parece que até nisso Isaías estava apontando para ele. Mas o que me chama a atenção é que primeiro ele teve a visão, depois ele teve a purificação, e aí o Senhor faz uma pergunta. Escuta, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você vê que a Trindade aqui está caracterizada, né? Não é só por mim, por nós. Dá uma respostinha rápida aí para esse assunto. A conversão não é ponto de chegada, é ponto de partida. Exatamente. O homem arrependido, que é salvo por Cristo, ele parte a anunciar essa tamanha salvação. Você também já viu o Senhor? Você já teve a sua vida purificada pela obra da cruz? Essa é a dinâmica, a visão do Senhor, a purificação do Senhor, e depois ele vai perguntar: quem enviarei? E quem há de ir por nós? É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco, e eu quero que você pegue aí o seu cafezinho, eu vou pegar o meu aqui, e fique conosco, que já já nós voltamos para continuar conversando sobre essa visão que cada um de nós precisa ter na nossa experiência pessoal. Já já.
Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Depois da visão do profeta, a visão do Senhor, não simplesmente a visão de uma estrutura, mas a visão dele. Depois o perdão, que você tocou muito bem sobre a obra de Cristo ali, olhando para Cristo. Aí o chamado, a quem enviarei? E aqui nós temos a graça irresistível do Senhor para nos mover. Romanos 8,30, que diz o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A resposta do profeta foi simples. Eis-me aqui. Eis-me aqui. A pergunta que eu quero fazer a você, Tiago, como essa questão, como essa pergunta de Deus continua atual nos dias de hoje? Ela é sempre atual, né? Ela foi, é e será. Até porque se os filhos dele não clamarem, as pedras vão clamar. Mas o que me chama a atenção é o constrangimento, no bom sentido, daquele que é amado por Deus. Aquele que é alcançado pelo sacrifício de Jesus Cristo e, sabendo-se indigno, ele é transformado com uma alegria tão grande que ele responde: eis-me aqui, eu vou anunciar essas boas novas. Ele quer contar para o próximo, ele quer narrar até para aquele que ele não conhece, desse amor completo que transforma. Eu já vivi momentos em que eu queria servir a Deus com a minha força humana, mas foi quando Deus me levou a depender dele que a coisa mudou. Eu sei que às vezes algumas pessoas gostariam de atender esse chamado, mas isso só pode vir quando ele tirar o véu da nossa ignorância, né? A revelação da pessoa dele, o perdão, a purificação e a nossa disposição. Eu fui criado numa igreja batista desde pequeno. Eu fui educado dentro do sistema da minha igreja. Eu fui treinado dentro de um seminário. E eu tinha certas habilidades, mas só que faltava revelação. Eu já era pastor quando Deus tirou as vendas dos meus olhos. Assim como o profeta teve a revelação do Senhor. Que às vezes a gente tenta falar, mas não é aquilo, não é real. E quando Deus me deu essa revelação de que a morte de Jesus Cristo não foi a morte dele apenas, que ele não morreu numa singularidade, mas ele morreu numa pluralidade. Um morreu por todos e logo todos morreram, que eu ganhei essa experiência, Tiago, ficou muito mais fácil de obedecer. A quem enviarei? Estou pronto, porque agora não só tenho a visão dele, a purificação dele, mas ele é a mensagem. E aí muda tudo.
É interessante que esse processo certamente aconteceu com o profeta, porque se você voltar ao capítulo 6, capítulos anteriores, a exclamação dele era: ai de vós que praticam isso, ai de vós que praticam aquilo, está apontando os pecados do povo. E aí, diante da santidade do Senhor, ele vem e diz: ai de mim. E aí essa revelação mostra não só ele, mas o povo também que está em torno dele, né? Ai de mim que sou homem de impuros lábios e que habito um povo de lábios impuros. E se não houver essa revelação, o que se tem é alguém impelido. Alguém que anuncia automaticamente uma palavra, mas sem um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu tenho observado que Deus não parou de chamar. Assim como ele chamou Isaías, ele não parou de chamar. Nós é que desaprendemos de escutar. Uma das últimas falas de Jesus, chamada de a grande comissão, é quando, diante dos seus discípulos, antes de ser assunto ao céu, falar: ide por todo mundo e pregai essas boas novas, Sim. A ressurreição, pregai essa novidade a toda criatura. Então, é um ordenamento. Eu acho que o mundo hoje está cheio de opiniões, mas o que nós precisamos é levantar testemunhas que falem, que proclamem da sua visão do Senhor, do perdão do Senhor e da mensagem que é Ele mesmo, né? A pergunta não é só quem vai, mas quem vai em nome de Cristo para anunciar a Cristo. Exatamente. Esse olhar de Isaías, quando ele lembra do povo também, ele mostra que a conversão, ela não é voltada para si, como eu disse antes, um ponto de chegada. Ela é voltada para o próximo. O anúncio desse amor transborda pelo lábio daquele que foi resgatado por Cristo. Sabe, Tiago, eu tenho observado que a salvação ela não começa na nossa busca. Ela começa no Pai nos atraindo e nos trazendo para junto dele. Se Deus está te trazendo, não resista ao abraço de Deus. Não resista ao chamado de Deus. Venha porque Ele tem alguma coisa para te dar. A visão dEle, a revelação dEle, o perdão dEle, a mensagem dEle. E você vai ter o que dizer, né? Ninguém é enviado para se salvar. E somos enviados para proclamar uma salvação que vai atingir a outras pessoas. Exatamente. O Senhor é quem vem de encontro, né? Parte dele. E é um processo. Ele se revela, o homem se autoanalisa, se vê impuro diante do santo, e nesse processo, por fim, ele, depois que é purificado e salvo, remido pelo sangue de Jesus Cristo, ele vai anunciar esse tamanho amor. Paulo disse assim: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Não é uma obrigação, é uma impulsão, é uma realidade que eu vou usar uma palavra que é um pouco clássica, insopitável, que você não pode sepultar, não pode deter, ela tem que surgir. Muita gente vive na igreja com fé, mas sem segurança, com religião, mas sem descanso. A Bíblia não nos chama para uma vida de pânico espiritual, mas de perseverança com esperança. Gente, esse é o assunto lindo, um chamado de um homem comum. É um chamado para o Tiago, um chamado para o Glênio,
um chamado para você, para que nós não fiquemos aí parados. Se nós ganhamos uma visão de Deus, se nós temos um perdão do Senhor, nós temos a mensagem para proclamar, não é, Tiago? Esse amor transborda dentro daquele que foi encontrado pelo Senhor. E Ele quer contar para o próximo essa tamanha alegria. Onde há esperança, onde há perdão dos pecados, onde há vida e vida em abundância. Isso é feito com contentamento. Eu vou falar um pouquinho aqui, sabe? Aí para frente nós vamos ter uma série sobre salvação. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. E eu queria deixar com você uma pergunta. Sou salvo? Para quê? O que eu estou fazendo aqui? E você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, eu vou convidar você a vir nos próximos programas aqui com a gente. Nós vamos tratar sobre esse assunto mais diretamente. Eu gosto muito de um texto que diz assim: se a graça me alcançou, ela também me envia. Pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Tiago, foi um prazer, uma alegria a gente estar junto aqui. Espero ter outras oportunidades em que nós vamos conversar e você pode dar uma palavrinha para os nossos telespectadores sobre essa esperança. Obrigado. Fico muito contente em poder participar dessa conversa. E a promessa do Deus conosco, do Emmanuel, ela nos atrai, e o Senhor, quando revela isso ao homem, ela não se contém no peito dele. Ele vai para o seu próximo, ele vai contar sobre onde está a origem dessa alegria. Então, anunciar Cristo é uma consequência natural de todo aquele que nele crê, certamente. Ouviu bem isto? Espero por você no próximo programa e aqui fica o nosso abraço de coração para coração. Até a próxima. Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça mais a Editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar.